Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 28 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Luís Maria Grignion de Montfort. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. São Pedro Chanel, presbítero da Sociedade de Maria e Mártir, que se dedicou ao ministério das povoações rurais e à instrução das crianças, depois, enviado com alguns companheiros para a evangelização da Oceania Ocidental, chegou à Ilha Futuna, onde ainda nenhuma comunidade cristã tinha sido constituída, apesar das dificuldades de toda a espécie. Com a sua singular mansidão conseguiu converter à fé alguns habitantes da ilha, entre eles o filho do próprio rei, que, enfurecido, o mandou matar, fazendo dele o primeiro mártir da Oceania. Morte no ano 1841. Em Biterra, na Gália Narbonense, hoje Béziers, na França, Santo Afrodísio, venerado como o primeiro bispo desta cidade. Data da morte incerta. Em Nicomédia, hoje Smith, na Turquia, os santos Eusébio, Caralampo e companheiros, mártires. Data da morte incerta. Em Ravenna, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, a comemoração de São Vital, no dia em que, segundo a tradição, foi dedicada com o seu nome a célebre basílica desta cidade. Juntamente com os santos mártires Valéria, Gervásio, Protácio e Ursicino, é venerado desde tempos imemoriais por ter defendido tenazmente a sua intrépida fé cristã. Data da morte incerta. Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, os santos Máximo, Dada e Quintiliano, mártires durante a perseguição de Diocleciano. Morte no século IV. Em Tarazona, na Espanha Tarraconense, São Prudêncio, bispo. Morte entre o século V e VI. Em Sulmona, nos Abruzos, região da Itália, o sepultamento de São Pânfilo, bispo de Corfínio. Morte no ano 700. Em Poggibonsi, na Etrúria, hoje na Toscana, também na Itália, o beato Lucchesio, que, depois de ter sido dominado pela avidez do lucro, se converteu e tomou o hábito da Ordem Terceira dos Penitentes de São Francisco, vendeu os seus bens e deu tudo aos pobres,
dedicando-se ao serviço de Deus e do próximo em pobreza e humildade segundo o espírito evangélico. Morte no ano 1260. Em Saint-Laurent-sur-Sèvre, localidade da França, a beata Maria Luísa de Jesus, Maria Luísa Trisha, virgem, a primeira religiosa a vestir o hábito da Congregação das Filhas da Sabedoria, que governou com grande prudência. Morte no ano 1759. Em Ninh Binh, cidade do Tonkin, hoje no Vietnã, os santos mártires Paulo Phan Cac Coan, presbítero, João Batista Dinh Van Tay e Pedro Nguyen Van Eu, catequistas, que, depois de passarem 3 anos presos e torturados para que negassem a fé cristã, finalmente, no tempo do imperador Minh Mang, foram degolados e alcançaram a palma do martírio. Morte no 1840. No campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, o beato José Cebula, presbítero da Congregação dos Missionários Oblatos da Virgem Imaculada e mártir, natural da Polônia, que, deportado da pátria para o cárcere em ódio à fé, sofreu cruéis suplícios até a morte. Morte no ano 1941. Em Magenta, próximo de Milão, na Itália, Santa Joana Beretta Molla, mãe de família, que, trazendo um filho gerado em seu ventre, morreu antepondo a liberdade e a vida do nascituro à sua própria vida. Morte no ano 1962. Vida de São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís Maria Grignion de Montfort veio ao mundo aos 31 de janeiro de 1673. Seus pais eram João Batista Grignion de Bachelerai e Joana Visuele de Chesnais, ambos de famílias nobres, mas pouco afortunados. No batismo o menino recebeu o nome de Luís, ao qual na crisma se acrescentou o de Maria. Mais tarde abandonou o nome de sua família, passando a chamar-se Luís Maria Montfort, porque foi em Montfort onde recebeu o santo batismo. Do matrimônio abençoado dos Bachelerai e Visuele, além de Luís Maria procederam mais 17 filhos, dos quais um se fez padre, outro entrou na ordem de S. Domingos, e uma irmã tomou o hábito de São Bento. Guione Jane, geralmente chamada Luísa, tornou-se irmã do SS Sacramento. Morreu em odor de santidade e era predileta do santo. Luís Maria, a exemplo do seu patrono, S. Luís, tinha tomado por lema de sua vida e Deus só. Já nos dias de sua infância experimentou provas de amor e proteção especiais de Maria Santíssima, sua boa mãe, como ele habitualmente a chamava. Pouco afeito aos divertimentos e jogos próprios da idade infantil, encontrava todo o seu deleite nas coisas celestes. Alma privilegiada que era, na oração encontrava sua felicidade. Não lhe pareciam longas as horas passadas aos pés do tabernáculo ou do altar de Maria. Para nos dar uma ideia do temperamento de Luís Maria, seu biógrafo escreve: para bem avaliarmos os componentes do seu temperamento, bastar-nos-ia a recordação do caráter áspero e irritadiço do seu pai. No entanto, é o próprio santo que nos afirma a sua semelhança com o temperamento paterno. Diz que mais padeceu para dominar a sua vivacidade e a paixão da cólera, que todas as paixões reunidas. Se Deus, dizia ele, o tivesse destinado para o mundo, teria sido o homem mais terrível do seu século. Tinha ele os elementos característicos e peculiaríssimos de legítimo bretão. A conduta de Grignion de Montfort, diz Grande, 8 anos apenas após a morte do santo, de tal forma pareceu extraordinária aos seus contemporâneos, que os ímpios a tomavam como diabólica, chamando-o de malfeitor, de anticristo, de obsesso, os mundanos consideravam-no extravagante, e os bons pelo menos tinham-no como esquisito e fora do comum. Era extraordinariamente forte, viu-a continua Grande, de uma feita a transportar uma laje sepulcral que 2 homens fortes não conseguiriam levantar, da terra. Por causa mesmo desta sua complexão robusta, vigorosa e viva é que ele deveria muito lutar, para domá-la foi mister abatê-la com penitência e sofrimentos. Na idade de começar os estudos, Luís Maria se transferiu para Rennes, onde os padres jesuítas possuíam um florescente colégio. Como em Montfort, também em Rennes o tempo era inteiramente consagrado ao trabalho e à oração, sabiamente dirigido pelos mestres, Luís avançava rapidamente no caminho da santidade. Foi lá que Maria S.S.
Lhe revelou sua vocação para o estado eclesiástico, foi lá que entrou para a congregação mariana. Não lhe faltaram ocasiões de se exercer nas virtudes, em suportar com paciência injúrias e contradições. Ávido de sacrifícios, reduzia seu corpo à servidão com toda a sorte de mortificações. Foi naquela época que fez o noviciado de caridade para com os pobres, virtude esta, cuja prática tornou-se nota característica de sua vida. Seu único divertimento era a pintura, para a qual tinha ótimas disposições. Só, e sem mestre aprenderá a desenhar em miniatura, sua habilidade era tão grande que lhe bastava ver para reproduzir maravilhosamente. Em 1694, contando 21 anos, recebeu as ordens menores. Com a morte do vigário de esse Sulpício, perderá seu benfeitor, e viu-se a braços de grande pobreza, vivendo às vezes em suprema penúria. Sempre pôde experimentar o auxílio de sua boa mãe, Maria SS. Assim aconteceu, quando gravemente enfermo, todos julgando nos momentos extremos, como de repente fugiram os sintomas do mal e em poucos dias se achava em condições de continuar os estudos. Montfort, segundo os desígnios de Deus, devia ser o depositário desta doutrina, para, desenvolvendo-a e publicando-a, propagá-la em uma forma fácil, clara, atraente, escopo a que ele se dedicou com admirável fidelidade. Em sua vida posterior, missionária, todos os discursos, escritos cânticos e especialmente o seu magnífico tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, subordinou ao apostolado desta devoção. Antes de levá-la ao mundo, Montfort, como piedoso seminarista, fê-la florescer no seminário de São Sulpício, e com a devida licença dos superiores introduziu a consagração dos escravos de Jesus em Maria. Maria SS. Teve no santo de Montfort um escravo de amor, obediente, desinteressado. Orgulhoso deste título era, mais que de outro qualquer, a ponto de, desta época, 25 de março de 1697 em diante, subscreve-se simplesmente, escravo de Jesus em Maria. É possível que já então desfrutasse da presença de Maria, como diz em um dos seus cânticos. Escravo de Maria, como primogênito da Divina Mãe, havia de ser e foi uma vítima, homem de sofrimentos, saturado de opróbrios. Com facilidade, porém, carregou a sua cruz. Com o apóstolo podia exclamar, no meio do sofrimento, estou repleto de gozo. Desde sua chegada a esse sulpício empenharam-se os superiores a corrigir tudo o que houvesse de singular em suas maneiras. Passou por uma escola duríssima, e nada foi poupado para pôr à prova sua virtude. O santo foi experimentado de 1000 maneiras. Foi ordenado a 5 de junho de 1700. O restante deste dia passou aos pés do SS Sacramento e vários dias dedicou à preparação para a primeira missa. Assisti a este sacrifício, escreveu o seu biógrafo, Padre Blain, e pareceu-me ver celebrar não um homem e sim um anjo. No mesmo ano da sua ordenação iniciou Montfort sua vida apostólica como missionário. Logo no princípio experimentou decepções das mais desconsoladoras, que puseram à duríssima prova sua própria vocação. Começou seu magistério no hospital de Poitiers, que era uma Babilônia, onde em vez da ordem e da paz reinava só discórdia. Enamorado da pobreza, escolheu para si o pior dos cubículos, não querendo viver senão de esmolas e sem demora pôs mãos à obra. Seu trabalho foi cumulado de bênçãos de Deus. Transformou aquela casa tanto material como espiritualmente. Ingratidão, porém, foi a paga dos beneficiados. Tanto foram as maledicências, tão graves as calúnias levantadas contra sua pessoa, que o próprio diretor do seminário chegou a repeli-lo, diante de todos os mestres e estudantes. O pároco de esse Sulpício deu-lhe idêntico acolhimento, não obstante ter sido ele um dos seus admiradores. Em meio de sua tristeza e no abandono por parte de seus melhores amigos, restava alguém que nunca o abandonara, e recorreu à Virgem Protetora. Esta foi solícita, em atendê-lo. A reentrada no hospital de Poitiers ocasionou a fundação feita por Montfort, de uma congregação de irmãs de caridade, à qual deu o nome de Filhas da Sabedoria. Desde os primeiros momentos de sua vida sacerdotal Montfort sentia-se chamado para ser missionário. Não eram poucas as missões por ele pregadas,
que terminaram em verdadeiros triunfos de piedade e em conversões em massa. O inferno, por sua vez, não podia ver de bons olhos os grandiosos efeitos das operações missionárias do incansável e santo missionário. Foi a Roma para implorar do sumo pontífice Clemente XI a licença de se poder dirigir para as terras dos infiéis. O Papa, entretanto, fê-lo voltar para a França, para combater a peste jansenista, honrando com o título de missionário apostólico. Deus o requisitou para este cargo, concedendo-lhe dons admiravelmente aptos para este fim. Inaugurou em 1705 sua carreira apostólica em um subúrbio de Montfort, bairro conhecido como foco de vícios e maldades. Como esta, havia ainda outras populações, e Montfort deixou-as completamente transformadas e regeneradas. O distintivo especial do santo missionário em relação a outros santos foi sua singular devoção à Virgem Maria. Em 1705, Montfort realizou a ideia, que havia muito, vivia em sua alma, de fundar uma companhia de sacerdotes, completamente dedicados às missões, e militando sob o estandarte e a proteção de Maria Santíssima. Fundou a Companhia de Maria e para ela compôs uma regra conforme sua finalidade. Os missionários pertencentes a esta companhia seriam os herdeiros do seu entranhado amor a Maria, e a missão deles seria fazer Maria conhecida e amada por todos a eles confiados. Desde 1966 se acha estabelecida também no Brasil. Também a Congregação das Filhas da Sabedoria teve grande desenvolvimento na França, e com ótimos resultados exerceu seu apostolado da caridade e do ensino. Maria Luísa Trisha foi a grande coluna sobre a qual São Luís estabeleceu sua congregação feminina. Missionário foi até o último dia da sua existência. Abalado em sua saúde, fatigado pelas missões, fez um último esforço para receber dignamente o bispo, que o surpreendeu com sua inesperada visita, com o único intento de observar de perto as virtudes e méritos do santo. Nesta ocasião Montfort fez o seu último sermão, que versava sobre a ternura de Jesus para todos nós. Lágrimas de comoção brotaram dos olhos dos seus ouvintes. Não pode levar até o fim a sua locução, pois a enfermidade o impossibilitava de concluir, e fê-lo recolher-se ao leito. E vinha a morte a grandes passos. Rodeado dos seus íntimos, sequioso por receber sua última bênção, com o crucifixo traçou sobre eles o sinal da cruz. Com grande amor beijava ele o crucifixo, trazido de Roma, e seus lábios pronunciavam os nomes de Jesus e Maria. De súbito caiu em breve sonolência. Agitadíssimo, dela despertou exclamando em alta voz: inutilmente me tentas, e estou entre Jesus e Maria. Graças a Deus e a Maria. Minha carreira terminou, não pecarei mais. Foram suas últimas palavras. Assim no ósculo do Senhor exalou a sua puríssima alma no dia de 28 de abril de 1716 em Saint-Laurent-sur-Sèvre. A fama de sua santidade espalhou-se de tal maneira que logo depois de ter sido permitido por autoridade do bispo diocesano e mais tarde pela Santa Sé, procederam-se as indagações canônicas. Depois do reconhecimento dos milagres, Leão XIII honrou-o com a glória da beatificação, precisamente no dia 22 de janeiro de 1888. Pio XII o canonizou solenemente no dia 20 de julho de 1947. No dia 20 de julho de 1996 o Papa João Paulo II inseriu sua festa no calendário romano universal. Sua festa é comemorada com muito júbilo pelas famílias monfortinas e seus devotos, no dia 28 de abril de cada ano. O santo é apresentado com o crucifixo sustentado na mão esquerda. Com o pé direito ele pisa a cabeça de Satanás representado em figura humana, tentando destruir um livro sobre o qual se lê o título, Tratado da Verdadeira Devoção. O semblante do santo é sereno. Ele olha o demônio e parece dizer-lhe, e em vão tu não o destruirás. A mão direita está estendida e um pouco elevada, apontando o céu num gesto de confirmação daquilo que ele parece nos dizer, isto é, a certeza da vitória sobre o demônio. Oração a Jesus de São Luís Maria Grignion de Montfort. Meu amável Jesus, permiti que eu me dirija a vós,
para vos testemunhar o reconhecimento pela graça que me tendes feito, dando-me a vossa Santa Mãe pela devoção da escravidão, para ser minha advogada junto à vossa majestade e o complemento universal da minha grande miséria. Infeliz de mim, Senhor, que sou tão miserável que, sem esta boa mãe, estaria infalivelmente perdido. Sim, em tudo Maria me é necessária junto de vós, necessária para vos aplacar em vossa justa cólera, pois vos tenho ofendido tanto, todos os dias, necessária, para sustar os castigos eternos de vossa justiça, que mereço, necessária, para vos olhar, para vos falar, vos pedir, vos tornar propício e vos agradar, necessária, para salvar a minha alma e as dos outros, necessária, em uma palavra, para fazer sempre a vossa santa vontade e buscar em tudo a vossa maior glória. Ah! Se eu pudesse publicar pelo universo esta misericórdia que tivestes comigo, se todo o mundo soubesse que, sem Maria, eu já estaria condenado, se eu pudesse dar dignas ações de graças por tão grande benefício. Maria está em mim, a ec facta est mihi. Oh! Que tesouro! Que consolação! E, depois disto, não me entregaria eu todo a ela? Oh! Que ingratidão, meu caro Salvador! Antes morrer do que esta desgraça. Prefiro morrer a viver sem ser todo de Maria. 1000 vezes a tomei por todo o meu bem, como São João Evangelista ao pé da cruz, e outras tantas vezes me entreguei a ela. Mas, meu bom Jesus, se ainda não o fiz conforme os vossos desejos, faço agora como quereis que o faça. Se vedes alguma coisa em minha alma e meu corpo que não pertença a esta augusta princesa, peço-vos arrancá-la e jogá-la longe, porque tudo que não pertence a Maria é indigno de vós. Ó Espírito Santo, concedei-me todas estas graças e plantai, orvalhai e cultivai em minha alma a amável Maria, que é a árvore de vida verdadeira, a fim de que cresça, floresça e dê fruto de vida em abundância. Ó Espírito Santo, dai-me uma grande devoção e uma grande predileção por vossa esposa divina, um grande apoio em seu seio de mãe e um recurso contínuo em sua misericórdia, para que nela formeis em mim Jesus Cristo ao vivo, grande e poderoso, até a plenitude de sua idade perfeita. Assim seja. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por nós.